sob a vibração, fé e entusiasmo do meu Anauê, para você que sintoniza a Rádio Shalom FM Recife. Meu nome é Alexandre Diniz e estarei apresentando o programa Anauê Brasil nesse sábado 6 de julho de 2019. O programa Anauê Brasil se dedica a falar sobre a Ação Integralista Brasileira, que tinha a sigla AIB. Será muito bom ter o carinho da sua audiência. Os ouvintes que desejarem saber mais sobre a Ação Integralista Brasileira, acessem o site www.integralismo.org.br. No nosso portal você encontra vídeos, textos e fotos históricas sobre o integralismo. Ou mesmo desejando, passe um zap para código de área 81 98572 2050. Repetindo, 181 98572 2050, que teremos satisfação em atendê-lo. Venha ser um soldado de Deus e da pátria. Mandaremos um Anauê aos componentes do programa Anauê Brasil, na figura dos senhores Luciano, Midiel Silva, Tenente Romero Santos e Flávio Fonseca. Desejamos também mandar um Anauê a todos os companheiros que pertencem ao grupo de Zap de Pernambuco, Anauê aos milhares de companheiros integralistas espalhados pelo Brasil e fora dele, Anauê aos ouvintes de Recife, cidades vizinhas e a quem estiver nos ouvindo pela internet. E agora passaremos à parte de que vamos falar um pouco sobre alguns detalhes da doutrina integralista. Eu gostaria de mencionar hoje duas partes importantes. Uma que foi escrita por Gustavo Barroso, um famoso e muito importante integralista da época contemporânea do nosso saudoso Plínio Salgado. E nós vamos iniciar da seguinte maneira: vamos falar sobre a Revolução Interior. Antes de iniciar o texto, gostaria de acrescentar minhas palavras e dizer da necessidade, da importância da Revolução Interior. Nós, como integralistas, nós trabalhamos a nossa própria mudança para melhor, mudança para atingirmos o bem maior, para atingirmos uma qualidade melhor de nosso próprio ser, como seres humanos, nosso próprio ser como cidadãos. E nós nos colocamos abaixo dos grandes pontos integralistas que são Deus, pátria e família. Esses são nossos ideais. Parte dos nossos ideais, para que atinjamos esses ideais, nós realmente precisamos iniciar essa mudança conosco mesmos. Então é importantíssimo esse artigo que vai ser lido agora, que fala sobre a Revolução Interior, escrito por Gustavo Barroso. Então inicia da seguinte maneira: para a realização de tão grande obra política, econômica e social, o integralismo tem de combater sem tréguas e sem piedade toda repelente imoralidade do atual sistema de fraudes, engano, corrupção e promessas vãs, bem como todo o materialismo da barbárie comunista que alguns loucos apontam como salvação para o nosso país. O comunismo que agitadores estrangeiros, aliados a brasileiros, vendidos ou inconscientes, inimigos da pátria, a proletarização das massas, a materialização do homem em todos os sentidos, tirando ao indivíduo suas crenças e tradições, sua família, sua vida espiritual e sua crença em Deus, sua família, que é a sua projeção no tempo, e sua propriedade, que é a sua projeção no espaço. Arranca-lhe as forças de reação, todos os seus sentimentos, deixa somente a fera humana e prepara-o assim para a definitiva escravização ao capitalismo internacional, disfarçado em capitalismo de Estado. O povo brasileiro debate-se em verdadeira angústia econômica e anseia por novo padrão de vida. Debate-se numa completa desorganização de sua existência pública e almeja nova forma de justiça social.
Debate-se em formidável anarquia de valores e na incultura geral, e precisa formar homens escolhidos que possam resolver os grandes e graves problemas da nação. Urge a transferência completa do Brasil para salvá-lo. Novo conceito de vida, novo regime, novo quadro de valores. Essa transformação completa, integral da alma brasileira, no sentido do rigoroso cumprimento de todos os deveres para com a família, para com a pátria e para com Deus, que é o espírito e a ordem espiritual por ele instituída. Só uma revolução moral pode produzir uma grande e benéfica revolução social, porque esta é a projeção daquela. Por isso, a doutrina integralista afirma que a primeira revolução do integralismo é a revolução interior. Como falei, a necessidade de iniciar toda essa mudança conosco mesmos, dentro de nós. Essa mudança tem que começar conosco, para que possamos irradiar para os nossos vizinhos, para toda a nossa família, todos os nossos vizinhos, nossa comunidade, e fazer com que as coisas realmente funcionem. Não podemos simplesmente acusar e dizer, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é de beltrano, sem antes trabalharmos o nosso ser, trabalharmos a nós mesmos. É necessário que façamos isso. É necessário que tenhamos essa mudança interior. Eu gostaria também de mencionar as palavras do nosso líder, o Plínio Salgado. Essas são suas palavras que foram escritas ainda naquela época da AIB. Então, vou iniciar em um parágrafo, para não ler o texto todo, que é muito longo. Então, vamos iniciar, é o seguinte, da seguinte maneira. Tudo quanto vos acabo de expor e explicar faz parte do integralismo. Ele havia mencionado o Estado integral, que foi dito no manifesto de outubro de 1932. Então ele fala o seguinte: mas para mim, no mais íntimo refolho do meu coração e no recôndito mais misterioso da minha alma, o Estado integral transcende das formas políticas e do próprio pensamento filosófico, porque o Estado integral, essencialmente, é para mim o Estado que vem de Cristo, inspira-se em Cristo, age por Cristo e vai para Cristo. O Estado integral é o Brasil, realizando sua felicidade material e sua grandeza nacional, dentro do profundo sentimento de solidariedade humana e de fraternidade de todos os brasileiros. É o Brasil onde cada habitante consciente de seus deveres e de seus direitos respeita os direitos do próximo. Respire e viva a perfeita fraternidade e fundamente os sonhos maravilhosos da força e do esplendor da nação no culto das virtudes antigas, que são o próprio alicerce dos lares de seus pais. É o Brasil trabalhando, produzindo, criando, prosperando, crescendo ao ritmo da perfeita harmonia social, em que se equilibrem, se componham, se compreendam os interesses de cada qual com os interesses de seus pares e da coletividade. É o Brasil, como preciosa relíquia antiga, uma patena de lavores nobres, uma espada de copos de ouro que se reverencia e se beija de joelhos. É o Brasil, como uma taça continental, onde cantam as músicas dos seus rios interiores, exprimindo os cantos imortais do coração, da raça e as gestas sagradas da bondade. É o Brasil forte, respeitado, poderoso, civilizado, justo, sábio, heróico e belo, com o pensamento erguido para o alto, para o Cristo, princípio e fim de todos os caminhos humanos. Esse é o Estado integral, como eu compreendo no recesso de minha consciência, nas horas caladas em que me dirijo a Deus, pedindo-lhe que faça a felicidade do meu povo. E é por isso que nesse momento quero fazer-vos a profissão pública de minha fé. Eu creio
em Deus eterno, creio na alma imortal, creio no poder optativo, deliberativo da alma humana e na sua capacidade de interferência nos fatos históricos, levando as multidões e conduzindo-as. Creio em Cristo e na luz que dele desce. Creio que aqueles que o invocam e que lhe suplicam inspiração, que lhe requerem humildemente sabedoria, força, esperança, escutam as harpas misteriosas dos arcanjos que despertaram um dia para os homens simples e de boa vontade para que louvassem o Senhor. Por Cristo me levantei, por Cristo quero um grande Brasil. Por Cristo ensino a doutrina da solidariedade humana e da harmonia social. Por Cristo luto, por Cristo vos conclamo. Por Cristo vos conduzo, por Cristo batalharei. Na hora da perseguição, das dificuldades, das incertezas, para nós, para o Brasil, quero contar convosco, ó Cristo. Na hora da vitória, quero construir convosco. E quando vos chamarem fracos, ó Cristo, quando nos chamarem fracos, ó Cristo, eu vos peço, dai-nos do alto da vossa glória a vossa fortaleza. São palavras inspiradoras do nosso chefe Plínio Salgado, na ocasião ainda da ativa da AIB, Ação Integralista Brasileira. Partindo disso, dessas palavras que os caros ouvintes acabaram de ouvir, proferidas através de mim, mas são palavras do Plínio Salgado, do Senhor, excelentíssimo Senhor Plínio Salgado, nosso chefe. Ele tinha isso dentro do seu coração, ele tinha a vontade de ver o povo brasileiro na plenitude de sua felicidade. E o que é que pode trazer a plenitude da felicidade do povo brasileiro? A felicidade, ela não se alcança com bens materiais, é certo. Mas é necessário que tenhamos um bem-estar para que possamos conseguir as outras coisas, conseguir a nossa paz interior, para que possamos ter a tranquilidade de que nossos filhos estão bem, ter um país tranquilo, um país seguro, ter um país que realmente dá suporte ao seu povo, onde o seu povo, o trabalhador, ele possa sair com segurança, ir trabalhar e voltar em segurança, possa dar suporte à sua família, que ele possa ficar tranquilo de que seus filhos irão para o colégio aprender coisas saudáveis, aprender as ciências que realmente farão parte importante no seu progresso e não na sua destruição. Que o trabalhador saia para o trabalho, tenha consciência de que sua família ficará tranquila, em paz. E que ele possa ter um trabalho digno, um salário compatível com a sua função, um salário que possa trazer-lhe uma qualidade de vida, que ele possa descansar no seio de sua casa, ter um momento de lazer e possa produzir para o engrandecimento da nação. Eu tenho acompanhado nesses últimos dias, sobre essa reunião da cúpula do G20 que aconteceu em Tóquio, no Japão, e são reuniões muito importantes. Houve também em Bruxelas o fechamento de um acordo comercial, um acordo de importação e exportação, um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A União Europeia, que são vários países, eu não vou citá-los, mas o Mercosul, ele envolve o Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Então foi um acordo que vinha sendo tentado há muitos anos já pelos governos anteriores, os governos anteriores do Brasil. E vinham sendo tentados sem sucesso, não fechavam o acordo, terminantemente não conseguiam fechar o acordo. Então, foi uma proeza, realmente uma proeza,
do governo atual o fato de ter conseguido fechar esse acordo tão importante, para o Brasil e para a América Latina. Quando eu digo América Latina, porque o Brasil estando bem, os outros países, mesmo que não fazem parte do Pacto do Mercosul, eles serão beneficiados, sim, serão muito beneficiados. Eu gostaria de mencionar uma coisa interessante que muitas pessoas que são contra o governo, porque quando eu falo do governo Bolsonaro, eu não estou dizendo que as pessoas devem seguir o Bolsonaro politicamente. O que eu digo é que nós devemos apoiar o governo, porque esse foi o governo eleito democraticamente. Esse foi o governo eleito democraticamente. Então, é necessário que nós apoiemos esse governo. Apoiemos o governo atual. Se fosse um governo do PT, nós deveríamos apoiar também. Se nós estamos vendo as coisas certas acontecerem, devemos apoiar as coisas certas. Aprendi na época que fui escoteiro. Ordem errada não se executa. Então, as ordens certas nós devemos executar, devemos seguir, devemos apoiar. Então, nós estamos vendo diversas medidas corretíssimas que estão acontecendo dentro desse governo. E nós temos que apoiar. Então, eu estou vendo na mídia muitas pessoas fazendo postagens contra tudo que está sendo realizado dentro desse governo. Então, esse acordo que foi fechado, muitas pessoas estão dizendo que foi um péssimo acordo, que não vai trazer coisas boas para o Brasil, mas eu tenho acompanhado, não através de falas ou postagens aleatórias, mas vendo através de declarações de especialistas na área econômica. E uma delas que eu vi recentemente foi uma reportagem apresentada pela rede de TV Band, que fala sobre o acordo União Europeia-Mercosul impulsiona o governo brasileiro. E o que é que diz? Um especialista brasileiro, e ele fala que esse acordo vai realmente dinamizar o Brasil na área agroeconômica, não somente isso, porque a produção vai ter que aumentar grandemente para atender o mercado europeu, que já estaremos vendendo para eles, e também toda a indústria brasileira. Então, funciona como uma reação em cadeia. Você começa a produzir mais numa indústria, no caso serão várias indústrias, todas as indústrias do Brasil, você começa a produzir naquela indústria, o que acontece? Para você aumentar a sua produção também, você precisa de mais mão de obra. E você passa a contratar mais gente. As pessoas começam a trabalhar, começam a se enganjar e passam a receber salários também. O Brasil ganha nas exportações, entra mais valor para o Brasil. O Brasil ganha aumentando a produção. As próprias indústrias brasileiras vão pagar impostos, o Brasil vai ganhar. Gerar mais empregos. Com os empregos, as pessoas vão ganhar salários bons, muita gente vai estar empregada. O que é que as pessoas fazem? As pessoas consomem, vão para o mercado, compram televisor, compram geladeira, compram automóveis, alimentos, então muda o padrão de vida da população, gera mais riqueza para o lojista, gera mais riqueza para a indústria, gera mais riqueza para o Brasil inteiro. É uma reação positiva, uma reação benéfica em cadeia, uma coisa que vai movimentar o país inteiro. Então, temos que olhar com bons olhos. Esse acordo vai trazer muitos bilhões de dólares para o Brasil e nós vamos ter condição
de ter melhores escolas, vamos ter condição de ter mais segurança, mais saúde, né, que é o tripé da economia, e todas as outras coisas, vai incluindo tudo. Além disso, o apoio que temos que dar ao governo, porque esse governo está trabalhando contra a corrupção. A corrupção é um mal, é um câncer que tem que ser retirado, é um tumor canceroso que tem que ser arrancado do Brasil, jogado fora, para nunca mais voltar. É isso que tem que ser feito. E com isso, tudo vai melhorar. A nossa vida como brasileiros vai melhorar. Não temos... teremos aquilo que é esperado por tantos, né? O Brasil, ele já teve uma condição muito boa dentro das condições, dentro da realidade da época. Na época o Brasil era império. Então o Brasil tinha um líder, né, à altura, que era o Dom Pedro II, e a corrupção era combatida veementemente naquela época. Só que depois do golpe de 1889, foi um golpe militar que instaurou a República contra a vontade dos brasileiros, porque a grande maioria era monarquista, né? A grande maioria do Brasil era monarquista. Eles apoiavam o governo, apoiavam o imperador e amavam o imperador. E com a derrubada do governo, começou toda a política, aquela fome de poder, né? E a derrubada do governo foi para que eles tivessem mais poder. Eles queriam saquear o Brasil. E foi isso que aconteceu. Começaram a fazer empréstimos vultosos, aumentaram os próprios salários. O salário do imperador era o mesmo por décadas. Ele nunca chegou a aumentar o próprio salário. A primeira coisa que os presidentes da República fizeram foi aumentar o próprio salário. Então, assim, foi um absurdo o que aconteceu com o Brasil. Nesse momento, nós temos uma chance, com esse governo atual, de ver o Brasil começar a voltar a ter qualidade, a ter dignidade, né? O corte contrário aí à corrupção. Então, vamos apoiar, pessoal. Esse governo está muito recente. Eu só vejo críticas da esquerda bombardeando pessoas que eu realmente sempre tive um apreço muito grande, sempre considerei pessoas inteligentes. Eu vendo essa luta, né, eu já vejo gente falando que o Lula é um presidiário, o Lula ele cometeu crimes que, se fosse na época da monarquia brasileira, onde existia o crime de lesa pátria, ele seria enforcado e esquartejado, assim como aconteceu com Tiradentes, né? Ele seria realmente condenado à morte, todos os seus bens seriam perdidos, sua família não teria direito a nada. É isso que aconteceria. Em nosso país hoje temos ele preso atrás das grades. Nós infelizmente não temos mais essa lei, né, de pena de morte, mas ele está preso. Mesmo assim tem muita gente falando, porque teve uma suposta gravação, uma coisa totalmente ilegal, falando de uma conversa do juiz com o promotor, como se isso fosse mudar o que Lula fez, os crimes que ele cometeu. Ele cometeu os crimes que estão cometidos, acabou-se. O dinheiro que ele roubou, ele já roubou. Independente se o promotor ou o juiz falou isso ou aquilo, não importa. Ele roubou, ele é um criminoso. E não é só o fato do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol ter falado qualquer coisa. Independente daquilo, ele foi julgado e condenado pela segunda instância e também pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, o que aconteceu lá no tribunal lá do Rio Grande do Sul, que ele foi condenado, o que aconteceu? O juiz também conversou com o promotor lá. Todos os juízes conversam com os promotores, todos. Eu quero perguntar a qualquer juiz, qualquer promotor, se não existe uma conversa entre juiz, promotor e advogado. Eles sempre falam com todos eles, entendeu? Então essa história de que Lula agora é inocente, que Sérgio Cabral é inocente, que
Eduardo Cunha é inocente porque houve isso aí e querem o quê? Acabar com uma operação que veio para moralizar o Brasil, uma operação que fez com que vários criminosos fossem presos e nós nos livrássemos dessa escória, que a escória está lá, longe da sociedade, né? Eu gostaria que acontecesse coisa pior. Eu gostaria que eles realmente nunca mais tivessem o direito de pisar numa calçada livremente. É isso que eu gostaria. Bom, de qualquer sorte, senhores, esse programa é de utilidade pública, então nós falamos dessas atualidades. Agora, falando sobre o integralismo da AIB, né, falando sobre o desenvolvimento brasileiro, o Brasil, ele tem tudo isso para ser desenvolvido. Tem toda a chance, tem todas as condições para conseguir esse desenvolvimento. Mas nós precisamos trabalhar individualmente. O integralismo, ele sempre teve, na época da AIB, que a AIB funcionava ativamente, o Brasil tinha várias bibliotecas, postos de saúde, escolas integralistas, né? Todos financiados pelo movimento integralista. Na época a população brasileira não era de 200 milhões de habitantes. Acho que na época do Brasil tinha coisa de 60 milhões de habitantes e tínhamos em torno de 2 milhões de integralistas, ou seja, tínhamos um grande número de integralistas. E o interessante é que o integralismo ele não fazia trabalhos de benfeitorias somente para pessoas integralistas. O integralismo ele trabalhava para a população como um todo, em geral, população em geral. Então, para ver que o integralismo ele tem amor à pátria. Então, quando se fala Deus, pátria e família, é isso. No geral, nós amamos o Brasil e amamos a população. Então, estamos aqui para interagir uns com os outros. Interagir uns com os outros. Isso que é o integralismo. Uma irmandade. Que nós temos Deus acima de nós e Deus é o quê? O nosso Pai. E nós aqui embaixo somos uma grande família. Por isso devemos nos amar mutuamente, devemos cuidar uns dos outros, ser honestos. A partir do momento que nós fazemos aquela revolução interior, a partir do momento que nós criamos consciência da necessidade de sermos honestos, da necessidade de cuidar do próximo, de respeitar o próximo, de respeitar o bem alheio, de sermos honestos. A partir disso aí, nós entendemos que nós podemos sim fazer uma sociedade melhor e ter um Brasil melhor, Então é importante que tenhamos isso em mente. De todos esses fatos acontecidos, essa reunião do G20, o fato de termos o reconhecimento das outras nações para o Brasil, é uma coisa que anima muito, uma coisa que nos deixa muito otimistas mesmo. Então é muito interessante sabermos disso aí. Então, meus caros ouvintes, é realmente uma satisfação ser brasileiro. Eu estou transmitindo esse programa diretamente aqui da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Mas o Brasil é sim o que habita no meu coração. Um outro dia, uma pessoa conhecida em uma das páginas do Facebook chegou e falou para mim que o meu coração era vermelho, porque a bandeira americana é vermelha. E eu falei, não, respeito a bandeira vermelha, respeito a bandeira americana, mas eu tenho no meu coração a bandeira verde e amarela do Brasil. Porque o Brasil é o meu país, o Brasil é o meu futuro, o futuro da minha família, o futuro dos meus amigos e dos meus irmãos. Esse sim é o país que nós devemos lutar
para o engrandecimento. Respeitamos todas as nações amigas, respeitamos todas as nações e queremos que todas vivam em paz e harmonia, mas queremos o crescimento e a grandeza e a glória do Brasil. É para isso que nós estamos aqui. A AIB, Ação Integralista Brasileira, aconteceu e no momento atual nós temos a Frente Integralista Brasileira, temos vários outros movimentos integralistas e vamos fazer desse Brasil crescer, fazer esse Brasil se tornar a grande potência da atualidade. É isso que é o destino do Brasil, esse é o grande destino do Brasil. E dando continuidade às minhas palavras, eu gostaria de mencionar alguns projetos que temos como integralismo, como a Frente Integralista Brasileira, no que chamamos de província de Pernambuco, é assim denominado dentro do integralismo. Então, nós temos o nosso grupo organizado dentro do estado de Pernambuco, em algumas cidades da região metropolitana do Recife, na própria cidade do Recife também, onde é a sede, e também em algumas cidades do interior do estado, como Garanhuns, Caruaru, dentre outras. Então, nós temos programado já, só para que os senhores da comunidade possam saber, temos programado uma reunião agora para o mês de julho, uma reunião de liderança do integralismo. Aqueles que quiserem fazer parte do integralismo estão convidados, né? E podem inclusive podem acessar o site, né? www.integralismo.org.br ou diretamente no nosso número, né? Pelo Zap. Podem mandar mensagem para o código de área 81 98572 2050. Entre em contato, nós iremos retornar a mensagem, com certeza, e as pessoas que quiserem fazer parte do integralismo, fazer parte desse grande movimento, e nós somos realmente uma família, né? Fazer parte dessa grande família, se tornar também um soldado de Deus, e vocês estão muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estamos programando, né, e teremos um congresso integralista em outubro desse ano de 2019. Teremos um congresso integralista onde serão feitas homenagens a várias autoridades e será um momento muito importante e as pessoas que simpatizam com a nossa causa, pessoas que queiram realmente trabalhar pelo Brasil, pela sociedade, pela melhora, estão convidados sim. E eu gostaria de mencionar que está dentro do nosso projeto integralista, a criação de uma cooperativa de ajuda mútua integralista, onde nós teremos várias coisas nessa cooperativa. Teremos desde a parte de alimentos até a parte de serviços jurídicos, serviços advocatícios, serviços de manutenção predial, lazer, né, incluindo lazer para todos os cooperados. E essa cooperativa será realmente importante, pois ela vai ajudar, né, a todos aqueles que quiserem participar, eles vão realmente receber esse suporte. Então é uma coisa que realmente está em andamento, e será uma revolução, né, para as pessoas que quiserem participar, que vai ser realmente excelente, vai fazer uma diferença muito grande para todas as comunidades que quiserem participar. Então, isso é integralismo. Então, a própria palavra já diz, é integral, ela une, ela torna forte. É como você quer um suco da fruta integral ou você quer um refresco, né?
Esse aqui é o integralismo. O integralismo, ele é a essência da vida, a essência da nação, a essência da lei, a essência de todas as coisas boas juntos. Por isso nós temos Deus, Pátria e Família, é o tripé, aquilo que segura a nossa base, segura a nossa sociedade. Sem Deus, como vivemos? Não é? Sem um local, sem amarmos o local onde moramos, o país onde vivemos, como será a nossa vida? E sem a família, como iremos também permanecer? Não é isso? Então, importantíssimo termos isso em mente. Deus, Pátria e Família, o integralismo, ele está aqui para mudar. AIB, Ação Integralista Brasileira, essa sigla realmente foi muito importante na época e continua sendo. Atualmente, no momento, usamos a FIB, Frente Integralista Brasileira, mas o nosso movimento integralista é um movimento de ação. Por isso chamava-se Ação Integralista, mas continuamos com ação. Nós trabalhamos, nós fazemos movimentos, nós pregamos em prol da família, nós pregamos Deus, nós combatemos as drogas, nós pregamos o respeito nas escolas, o respeito às autoridades, suporte à polícia militar. Inclusive somos muito gratos pelo apoio que a polícia militar nos dá em todos os sentidos, e especialmente como grupo integralista, por todos os grandes companheiros da polícia militar. Então, isso é o integralismo, é fazer a sociedade ser forte, fazer a sociedade andar para frente, né? Diz assim, e o que se dá das famílias pobres, o que se dá das pessoas que moram em favelas? Nós aceitamos, nós queremos todas essas pessoas conosco, porque elas precisam ser ensinadas. Uma coisa que o integralismo prega e está sempre batendo na mesma tecla, é que nós queremos o quê? Um povo educado. Nós queremos que o povo estude. Por isso estamos aí trabalhando, estamos aí envolvidos, inclusive com numa escola, numa associação em Camaragibe, dando apoio às crianças para que elas possam ser ensinadas adequadamente, né, e progredir na vida. Queremos ver as pessoas mudarem de vida para melhor. Mudar de vida para melhor. E não ficarem estagnadas. Uma pessoa que não tem estudo, ela não tem passado e não tem futuro. Ela vive somente o presente. E nós não queremos isso. Queremos as pessoas vivam a sua plenitude, sejam felizes, tenham conforto, tenham saúde. Por isso que estamos aqui batendo nessa tecla do integralismo. Então é muita satisfação minha estar falando hoje aqui nesse programa, o programa Anauê Brasil. Então são muitas notícias boas que temos ouvido. Temos que combater as pessoas que têm um pensamento negativo e que querem a volta, querem o retrocesso, que é toda a canalice, todos os corruptos de volta, né? São essas pessoas, elas ou elas fazem isso de má fé, ou elas foram realmente enganadas, porque talvez até acreditem nisso, né? Então você vê pessoas que acreditam nessa coisa toda que era pregado há pouco tempo atrás, né, com o PT, com Lula, com todos esses corruptos. Essas pessoas foram enganadas. O Brasil, ele é de alto nível. O Brasil, ele precisa crescer sem corrupção e sem esmolas. O Brasil não precisa de esmolas. O brasileiro não precisa de esmolas. O Brasil precisa de estímulo. Estímulo para a educação,
e para que ele possa progredir, possa ter empregos dignos, possa progredir. É isso que o brasileiro precisa. Então é uma satisfação muito grande poder falar a vocês aqui hoje. E eu quero mais uma vez exortar a todos que queiram participar do integralismo, que mandem uma mensagem. Se quiserem inclusive fazer uma pergunta, se quiserem saber mais sobre o integralismo, se tem alguma coisa que vocês não concordam, acham que a educação não deve ser assim, acham que alguém que acha que a Deus, Pátria e Família não é um jargão correto, né? Podem falar, podem dizer a opinião de vocês, mas acredito que todos vão concordar com isso, vão concordar que temos que colocar à frente Deus, Pátria e Família, e isso é o correto, esse é o caminho que devemos seguir. Então, mas todos aqueles que queiram fazer uma pergunta, uma sugestão, ou que queiram participar do integralismo aqui no estado de Pernambuco, ou em qualquer outro lugar do Brasil, e mesmo que estejam fora do Brasil, porque isso aqui, esse programa é transmitido pela internet, ou seja, pode ser visto em qualquer lugar do mundo. Todas as pessoas que queiram informações podem entrar em contato através do site do www.integralismo.org.br ou mandem um WhatsApp, falem diretamente conosco, né? Código de área 81, número 98572-2050. Manda uma mensagem, fala conosco para que nós possamos entrar em contato de volta, explicar, tirar qualquer dúvida. E se vocês quiserem participar em qualquer cidade do estado de Pernambuco, vocês estarão participando do Núcleo Integralista de Pernambuco. Estarão falando diretamente comigo e também com o Midiel Silva, que é o secretário-geral. E temos outros membros também que irão dar o suporte. Então, por favor, entre em contato. Esse programa ele está aqui para falar da AIB, mas nós estamos aqui para mostrar que o integralismo ele existe, ele está forte no Brasil e no estado de Pernambuco ele tem uma representação também muito forte. Uma das mais fortes representações a nível nacional é justamente em Recife, Pernambuco. Eu falo Recife, mas também todo o estado. Em Caruaru temos excelentes representantes, em Garanhuns e outras cidades pelo estado de Pernambuco. Então todos aqueles que quiserem participar, por favor, entrem em contato e que assim possamos interagir com vocês. Mostrar como pode ser feita a filiação, mostrar mais material de estudo. Inclusive, nesse site do integralismo, vocês podem, chegando lá, você vê na parte superior, temos vários ícones e você pode clicar e acessar história do integralismo, doutrina, textos, fotografias, atividades do passado e atividades do presente, atualidades, mensagem do presidente nacional, que é o Victor Emanuel Barbui, e vocês vão poder realmente ter um grande conhecimento sobre o integralismo, né? O integralismo ele é forte, ele existe e ele está mais vivo do que nunca. E eu gostaria então de, nesta manhã de sábado, encerrar as minhas palavras e dizer a todos vocês: Brasil para frente, Deus, Pátria e Família. Vamos lembrar disso. Estaremos juntos, estaremos comprometidos com esse país. Vamos fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor. Vamos começar dentro dos nossos lares, dos nossos bairros, dos nossos municípios, e vamos fortalecer o nosso estado de Pernambuco, fortalecer todos os outros estados do Brasil e tornar esse país o país mais desenvolvido do nosso planeta. E nós temos a condição de fazer isso, nós temos perfeitas condições. Não estamos aqui na concorrência de nada. A única coisa que nós queremos é a felicidade do nosso povo, é o conforto, a qualidade de vida. É isso que nós estamos lutando. É para isso que nós estamos lutando.
Então, uma satisfação de falar para vocês, que vocês tenham uma excelente semana, excelente final de semana, uma boa semana seguinte. E como eu falei, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um forte abraço, Anauê a todos.